Questão número 2. A figura abaixo mostra uma barra metálica de 0,50 metros de comprimento e 3 newtons de peso, suspensa por meio de fios e molas condutoras de peso desprezível. A barra está imersa num campo magnético uniforme de intensidade B igual a 3 teslas. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica que se deve passar pela barra para que as molas não se deformem. Vamos à resolução da questão número 2, onde nós temos um fio percorrido por uma corrente elétrica, um fio de comprimento 0,5 metros, de peso igual a 3 newtons, né? E ele está numa região onde existe um campo magnético uniforme, né? Repare que o campo magnético ele está entrando, né? Ele é um X, ele é uniforme, então ele está em toda a região. Aqui eu estou desenhando só uma linha desse campo, tá? Para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Ele vale 3 teslas, né? E ele quer saber qual é a corrente elétrica que circula no fio e saber também o seu sentido, né? Sabendo que as molas elas não se deformam, né? Ou seja, não há deformação da mola, né? Para que elas não se deformem. Então, primeiramente a gente tem que desenhar as forças que atuam nesse fio. Nós temos o peso aqui, ó, vertical e para baixo, né? E nós temos, logicamente, para que a mola não deforme, nós temos que ter uma força para cima. Essa força, senhores, é uma força de natureza magnética, certo? Então, aqui está a força magnética. E o que deve acontecer? Na mola não deve haver forças. Sendo assim, amigos, a força peso e a força magnética, elas se anulam. E, naturalmente, que elas sejam iguais. Então, a força magnética é igual ao peso, certo? Lembrando que força magnética em fio é BIL seno de θ. Nesse caso, a corrente que está no fio, né, tanto ela indo para a esquerda ou para a direita, ela vai ser perpendicular a B. E o seno de 90 é igual a 1. Né? Nesse caso, eu posso dizer que a corrente é igual a P sobre B vezes L. Para o cálculo da corrente elétrica, amigos, a substituição simples, o I é igual a 3 sobre 3 vezes 0,5. Então, eu posso cortar o 3 com 3, sobra aqui em cima 1 para mim, então a corrente elétrica é 1 dividido por 0,5. Isso me dá uma corrente de 2 amperes. Agora, eu tenho que ver o sentido da corrente. O sentido da corrente que é dado pela regra da mão esquerda, né? Reparem, aqui eu tenho a força. No indicador eu tenho o B, que é o campo magnético, e nesse outro dedo médio aqui eu tenho o I. Ok, senhores? Então, nesse caso, como o B está entrando, a força está para cima, a corrente elétrica vai estar para a direita. Ok? Então, reparem que a corrente elétrica ela tem o sentido para a direita. Então, seria horizontal para a direita. Ok? Senhores, um grande abraço e até a próxima questão.